Ok. Bem, eu, a princípio, gostaria de agradecer imensamente a professora Laila. A Adriane iniciou essa fala explicando um pouquinho sobre os princípios e o porquê a gente ter chamado ela para participar desse encontro. Fico muito contente. A Laila, ela é então médica pela UFMG e concluiu residência em Medicina Preventiva e Social com área de concentração em saúde e trabalho no HC da UFMG em 2003 e também é mestre em saúde coletiva, saúde e trabalho na Faculdade de Medicina da UFMG. Atualmente ela é auditora fiscal do trabalho no Ministério do Trabalho e Previdência e ela trabalha nos grupos de fiscalização da inclusão da pessoa com deficiência e reabilitadas e de segurança e saúde no trabalho. Ela já foi médica, perita do INSS e analista pericial no Ministério Público do Trabalho. Ela é professora de cursos de pós-graduação em diversos espaços em muitas instituições, nas escolas de ergonomia e saúde e segurança do trabalho. Ela foi integrante do grupo de elaboração da parte de saúde e segurança do E-Social e também integrante do grupo interministerial para a criação do sistema de avaliação e valorização, né, valoração das deficiências e do grupo de elaboração do Índice de Funcionalidade Brasileiro, IFBR, e do grupo técnico de validação do FBRM. Bem, muito obrigado, Laila, mais uma vez, e eu passo a palavra a você. Oi, gente. Em primeiro lugar, pedir desculpa pelo atraso, porque eu baguncei tudo com o fuso horário. Eu tive que viajar para o Rio Branco aqui, que eu vou dar um curso amanhã e depois. E aí eu olhei e achei que era 1 hora de diferença, que eu ia chegar com tranquilidade, começar a palestra com vocês. Quando o Leonardo me chamou, eu falei, uai, quantas horas aí? Baguncei o trem todo. Então, vocês me perdoem. Mas é um prazer estar aqui com vocês para poder falar um pouquinho dessa questão da avaliação biopsicossocial, né? Como a Adriane já adiantou, é um tema muito importante, porque esse entendimento dessa forma de avaliação é o que vai garantir uma equidade maior nesse acesso para os estudantes com deficiência, né? Para que a gente, de fato, consiga caracterizar ali quem que pode entrar pelas vagas do SISU e etc. nessa reserva. Então, é bem importante a gente entender isso, porque no dia a dia a gente tem visto muita situação assim, bem desagradável até, né, para as pessoas com deficiência, principalmente algumas condições mais que a gente vê isso acontecer com mais frequência, por exemplo, autismo nível 1, que muitas vezes a gente vê as pessoas sendo barradas, né? Ah, não, você estudou, você trabalha, fez concurso, então não seria pessoa com deficiência. Mas não é assim que a gente avalia. Vocês vão ver que a gente tem que avaliar isso muito individualizado, né? Cada pessoa é única, com as suas condições corporais e também com a sua experiência de vida e as barreiras, né? Os fatores socioambientais, como a gente vai ver. Então, vou só compartilhar uma apresentaçãozinha aqui. Depois, se vocês quiserem, a gente pode disponibilizar também, mas são só uns slides simples. Deixa eu ver o que ele está fazendo, uma baguncinha aqui. Nananina, não é isso não. Deixa eu ver, não, acho que a tela não... Uai, que engraçado, esse Meet hoje está meio diferente. Permitir compartilhamento de janela. Acho que janela vai ser melhor. Mas não do Google. Esse negócio pelo Safari não vai dar certo. Pequeno, janela. Chegou aí para vocês? Só que está no slide errado. Não chegou ainda, Laila. Não. Se você quiser me mandar também, eu posso ir compartilhando, eu posso compartilhar com a minha conta, talvez. Então deixa eu te mandar, porque às vezes está com alguma coisinha aqui. Pode ser pelo WhatsApp mesmo? Pode ser pelo WhatsApp mesmo, não tem problema. Tá, vou te mandar aí, que vai ficar mais fácil. Porque por alguma razão esse negócio não está dando certo. Ele está falando que não é possível compartilhar minha tela, mas agora acho que vai dar certo aí com o Leonardo, vê se chegou. Chegou sim, deixa eu só... Tá,
subir aqui no... Deve estar dando pra... Bom, enquanto Leonardo compartilha aí, a gente vai falando um pouquinho, né, sobre o tema, assim. Uma coisa que eu sempre acho importante é a gente resgatar o histórico de compreensão da deficiência, né? Então, os tais dos modelos de entendimento da deficiência, que eles vão variando aí ao longo dos séculos. E por que que isso é importante a gente destacar? Porque acaba que, apesar de já terem muitos séculos aí desses modelos mais antigos, eles acabam trazendo reflexos até hoje, né? Naquilo que a gente chama dos viés inconscientes, que favorece as barreiras atitudinais continuarem existindo, né? Que a gente tinha um modelo antigamente chamado de modelo da exclusão ou do desprezo, que era o entendimento de que a pessoa que tinha uma deficiência ou que nascia com deficiência era uma pessoa de menor valor, né, que pudesse ser até exterminada. E tinha sociedades como, por exemplo, a espartana, que era muito voltada para a guerra, que era esse o entendimento, a própria família exterminava a criança que nascia com deficiência. Depois a gente passa por um processo aí de que, tá bom, não vamos terminar as pessoas não, mas vamos abrigar essas pessoas de alguma maneira, que elas fiquem isoladas da sociedade, que ninguém tenha que conviver com elas, né? Então é um modelo de exclusão ainda assim. E aí dá um mínimo ali de sobrevivência para aquela pessoa, mas ela não é um cidadão de direito, nada disso. Aí depois a gente evolui um pouco, principalmente aí na época do Renascimento, e também nesse período a gente tem um modelo muito místico de entendimento da deficiência, que é aquela ideia de que a deficiência é algo que é um castigo dos deuses, e aí não é, né, de uma religião ou outra, mas quase todas têm esse pensamento de que nascer uma criança com deficiência, por exemplo, seria uma punição porque a família fez alguma coisa errada, né, cometeu algum pecado, então vai bem nesse sentido. E aí a gente muda esse entendimento, a gente entra por um entendimento mais natural da deficiência, né? Mas qual que é o entendimento? É o chamado modelo médico, ou conhecido como reabilitador também, em que a gente entende a deficiência como é algo que está no corpo daquela pessoa, e aí, ok, então se está no corpo da pessoa, o que que nos cabe? A deficiência é entendida como problema daquela pessoa, né? É um defeito, como se a pessoa tivesse nascido com aquele defeito ou adquirido um defeito. Então, se esse é o entendimento, aí com todas as críticas a essas palavras, tá, gente? Problema, defeito, mas era o que se falava na época e às vezes a gente ainda vê reproduzido até hoje. Mas aí o que, que a gente tem com essa ideia? Ah, tá, então se é uma questão corporal, o que, que eu preciso fazer? Tentar consertar esse problema da melhor maneira possível, né? Que é a ideia de reabilitar. Então a gente manda essa pessoa para um serviço de reabilitação e vamos tentar melhorar as condições do corpo dela para que ela possa se encaixar ali numa sociedade que não foi feita para todos, né? Então é uma situação bem ruim. E esse modelo médico é o mais próximo de nós em questões temporais, né? A gente está aí com eu vou dizer um ranço até, mas assim, essa característica aí de reabilitar, de entender que a deficiência está no corpo e que, portanto, ela é responsabilidade da pessoa, que tem que se superar, isso é o que a gente mais vê no dia a dia. Os profissionais de saúde, infelizmente, eles ainda estão muito apegados nesse modelo e querem categorizar a deficiência pelo diagnóstico, não é? Então, qual que é o nível, por exemplo, de um adoecimento que vai ser deficiência e qual que não vai ser. Né? Lá na audiometria, qual é a medição da capacidade auditiva ali que vai poder considerar deficiência e qual não vai. E por quê? Porque esse modelo ele é mais fácil do ponto de vista de avaliação, né? Porque ele tem critérios aí aparentemente mais objetivos, mas é um modelo muito injusto, muito ruim, e que acaba trazendo essa carga de responsabilidade toda para o indivíduo, e não para a sociedade, onde estão as barreiras. E aí é que a gente está nessa transição já desde a década de 1970, em que as áreas sociais começaram a estudar a deficiência, não mais só a área de saúde. E aí a gente traz um modelo que é chamado de modelo social, que é esse entendimento que, ok, a gente tem características corporais, mas o que vai gerar a experiência de deficiência é justamente essa interação do ser humano com o contexto em que ele vive, né? Com a sociedade onde ele está, os locais onde ele vive. Então, é isso que é. E aí o impacto é muito maior externo e por isso a responsabilidade sai do indivíduo e passa para a sociedade, que tem que remover as barreiras, né? E a gente evolui ainda mais no chamado modelo de direitos, mas o modelo de direitos ele ainda não está assim muito ativo, vamos dizer assim, né? Mas é um objetivo nosso que é alcançar uma forma de avaliar em que as pessoas pudessem alcançar tudo que elas precisassem. O Brasil está muito longe disso, até pela questão dos recursos financeiros que a gente não teria para
realmente fornecer tudo que todo mundo precisa. Mas esse modelo que a gente trabalha hoje, que é uma transição aí, que é claro que ele considera o corpo, mas também ele vai considerar o mundo lá fora, é um modelo que vai buscar essa maior equidade, né? Então, já no caminho dos direitos humanos aí, da melhor maneira que o país conseguir instaurar. Então, a gente ouve falar muito na classificação internacional de funcionalidade agora para essa avaliação da deficiência de maneira integral, né? Só que tem muita confusão nesse sentido. A gente não vai pegar essa classificação e sair aplicando nas pessoas. Ela não é um instrumento de avaliação de deficiência, ela é um livro inteiro que tem lá vários capítulos, os domínios, né, que a gente vai falar um pouquinho deles aqui, mas que não adianta eu pegar a codificação que existe na CIF, que assim como a CIF tem seus códigos também. Não adianta eu lançar códigos ali e falar que a pessoa é pessoa com deficiência no final, porque isso não faz o menor sentido. Qualquer ser humano que for avaliado pelo livro inteiro da CIF vai ter vários códigos com modificação, qualquer um, com ou sem deficiência. Então, isso não é assim que funciona, né? E, infelizmente, a gente está vendo muitos laudos tentando buscar isso, apresentar códigos ali e fazer um enquadramento, assim, meio sem uma base técnica, né? Mas qual que é a lógica da CIF? O importante para a gente entender a deficiência é a lógica. E lá na CIF a gente vai ter o capítulo que trata de funções e estruturas do corpo, sim, né? Que o corpo não sai dessa história, ele é um dos componentes. Mas a CIF tem outros capítulos que vão falar dos fatores contextuais, ambientais, pessoais, né? Aí no outro lado do slide. Porque é da interação desses dois extremos que a gente vai ter um resultado, que é a forma de realizar as atividades do dia a dia e como que a pessoa participa em sociedade. E aí a gente avalia ali o que a gente chama de desempenho, que é o quê? Como a pessoa realiza essas atividades no mundo real dela, considerando as barreiras que ela enfrenta. Que a capacidade, que é um termo mais utilizado antigamente, que ele está na CIF, mas ele não serve para a nossa lógica atual, que a capacidade seria uma possibilidade, vamos chamar assim, residual, imaginando um mundo totalmente acessível, sem nenhuma barreira de nenhum tipo, o que aquela pessoa só contando com o corpo dela faria ali se o mundo for totalmente acessível. Ainda assim, ela poderá ter algumas limitações, né? Que a gente ainda não tem tecnologia para resolver todas as condições. Então, essa capacidade não é interessante, o que a gente quer ver é o desempenho, porque é na realidade. Então, se eu sou uma pessoa usuária de cadeira de rodas, e aí eu estou num local da zona rural, com estrada de terra, buraco, pedra, né? É uma coisa. Se eu uso a cadeira de rodas, mas eu vivo num ambiente urbano, com toda a acessibilidade, é raro, né, a gente achar, mas vamos imaginar um assim. A experiência de deficiência que um vai viver e o outro, ainda que tenha a mesma condição corporal, é muito diferente. Então, é esse olhar que a gente tem que ter hoje, dessa coisa complexa, que é um indivíduo é único e que a gente tem que entender ele integralmente com todos esses lados, o corpo, o contexto que o cerca, né, e como que esses dois extremos aí impactam no dia a dia dele, na forma de realizar atividades e participar. Então, esses conceitos são tão importantes da CIF, que pode passar, por favor, Leonardo, eles passaram para onde? Lá para o conceito de... eu acho que eu não colei ele, não. Mas aí a gente vai ver o conceito que a gente tem na Convenção da ONU, lá de 2009, né, que é o quê? A Convenção nem quis caracterizar exatamente a deficiência, porque diz que o conceito de deficiência é um conceito em evolução. Mas ela explicou para a gente quem são as pessoas com deficiência. E é isso que ela diz, que são pessoas que têm impedimentos, né, e o impedimento são essas alterações corporais, que podem ser de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Então, aí eles ampliaram bastante esse entendimento, pode ser qualquer condição corporal. Não é? E esses impedimentos dessas categorias, em interação com diversas barreiras, vão prejudicar a plena participação da pessoa em sociedade, vão trazer o quê? Uma desigualdade de oportunidades. E aí a Lei Brasileira de Inclusão, ela trouxe para a gente... Leonardo, passa só mais um pouquinho para mim, fazendo favor. Deixa eu ver se o slide da LBI está aí. Pode ir pulando tudo. São 2 desses de setinhas, e aí o próximo talvez seja a LBI, que eu acho que eu coloquei fora de ordem. Pode passar mais. Aí, não, então sumi com ele mesmo, pode voltar. Eu não colei. Oxi, não tem problema não. Porque a Lei Brasileira de Inclusão, ela trouxe lá no seu artigo 2º, é a Lei 13146, lá de 2015, não é coisa nova também, né? A Convenção da ONU, ela veio para o nosso arcabouço legal com status de Constituição, pelo Decreto 6949, lá de 2009. Em 2015 veio a LBI, entrou em vigor em janeiro de 2016,
e deu um período de vacatio legis de 2 anos para a questão da avaliação da deficiência. Mas já acabou também, que foi lá em janeiro de 2018. Então, nós estamos com um atraso gigante para implementar essa avaliação de fato, né? E aí, o conceito que veio na LBI veio muito similar ao da convenção. Ela mudou uma palavrinha, mas que faz muita diferença, que ela diz que são os impedimentos em interação com uma ou mais barreiras. E isso já muda de figura, porque às vezes uma barreira atitudinal é suficiente para excluir a pessoa do trabalho, da escola, da faculdade, né? Então, essa mudança foi bem importante. E, além disso, ela disse o seguinte, que a avaliação da deficiência, quando necessária, ela deverá ser biopsicossocial, multiprofissional e interdisciplinar. Aí vamos analisar um pouquinho esse conceito, né? Biopsicossocial é essa lógica da CIF que a gente viu ali, que é uma interação, é um modelo relacional, né? Multiprofissional, tem que ser várias pessoas com formações diferentes, no mínimo 2, né, no modelo atual. Tem que ser interdisciplinar, porque esses diferentes saberes têm que conversar entre si para chegar às conclusões ali sobre o dia a dia daquela pessoa, né? E também, lá tem esse negócio de quando necessário, que gera uma certa confusão. Às vezes as pessoas interpretam assim, se é uma pessoa que tem uma amputação da perna inteira, não tem dúvida que ela é uma pessoa com deficiência, né? Então, não preciso avaliar de forma biopsicossocial. Não é isso. O quando necessário significa o quê? Que quando a pessoa for acessar alguma política, ela vai precisar ser avaliada. Aí, qualquer condição corporal vai ter que ser avaliada da mesma forma. Também tem políticas públicas que são de acesso universal, como, por exemplo, a reabilitação do SUS, a educação. Então, não tem que avaliar para acessar, né? Pode até avaliar para um controle clínico ali, uma avaliação da evolução do serviço, ok, mas para acessar, não. Então, e também se a pessoa não quiser nenhum benefício, nenhuma política, ela não precisa fazer avaliação. O quanto necessário é isso, que em termos de corpo, a gente não exclui nenhum impedimento corporal. Todos eles têm que ser avaliados da mesma maneira. E aí é dessa maneira biopsicossocial, multiprofissional, interdisciplinar, e tem que considerar 4 elementos que foram muito iguais ao que tem ali na CIF, que são os impedimentos em funções e estrutura do corpo, que é o que a gente avaliava antes como deficiência só o corpo, mas esse é um dos 4 incisos. Também os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, as limitações para as atividades do dia a dia e as restrições de participação social. Então, olha só como que a lei incorporou os 4 elementos da funcionalidade lá, da CIF mesmo, né? E é com essa ideia de que a avaliação seja bem completa. E aí, pensando nisso, como eu falei, a CIF em si não é um modelo de avaliação, o Brasil está buscando ser modelo já há muito tempo, né? Desde 2007, antes mesmo da LBI, doutora Isabel Maior, que vocês devem conhecer, já começou os trabalhos no sentido de buscar construir um instrumento para o Brasil. Primeiro passo lá em 2007, eu estava nesse GT também, né? Já tem 17 anos que eu estou nesses GTs, gente. Virou uma novela na minha vida esse negócio. Em 2007, a primeira tarefa nossa era o quê? De buscar modelos do mundo que a gente pudesse usar, né, para o nosso dia a dia e incorporar no Brasil. Não tinha. Aí a gente, em 2011, 2013, foi construir a primeira versão, que foi o IFBR, o Índice de Funcionalidade Brasileiro. Nesse meio do caminho veio a Lei Brasileira de Inclusão, que eu já comentei. Depois, em 2016, a gente teve um novo comitê de trabalho que buscava criar o Cadastro Inclusão, né, que é um banco de dados adequado das pessoas com deficiência no Brasil. E dentro desse comitê, a gente fez também o processo de validação. Primeiro, de uma versão que foi usada pelo INSS lá para aposentadoria, na Lei Complementar 142, que é o IFBRA. Esse está em uso no INSS para aposentadoria e também deve ser usado no serviço público para aposentadoria do servidor com deficiência, né? Isso aí já está definido, pelo menos no nível federal, isso já está muito claro numa emenda constitucional. Só que o IFBRA ele passou por um processo de estudos e foi percebido que ele podia melhorar. E aí a gente construiu uma nova versão, que foi o IFBRM. Ele também foi para outro grupo de trabalho para ser discutido, né? Ele foi validado pela UNB com uma amostra adequada estatisticamente e foi para o CONAD aprovou em 2020. Pode passar, Leonardo. Estou resumindo bem essa historinha para vocês, gente, para a gente entrar mais no instrumento, né? E aí a gente teve um GTI em 2020 para 2021 que não avançou, nós não conseguimos instituir essa avaliação, não saiu o decreto em 22, que é quando se esperava. Em 2023 começa um novo grupo de trabalho, que teve 360 dias e terminou agora, no final de maio deste ano, né? E depois a gente aguardou aí a regulamentação, esperava-se o decreto regulamentador na Conferência Nacional,
da pessoa com deficiência, que foi agora em julho, mas infelizmente ele não saiu, mas saiu um protocolo de intenções para estudar os impactos econômicos, sociais, né, etc., ali, para poder implementar de fato a avaliação. Enquanto isso, tem um teste piloto acontecendo, vai começar lá no Piauí em breve, né, primeiro local, depois outros locais também, na Bahia, etc., para a gente ir disseminando isso no país. Pode passar. A gente deverá ter aí em 2025 já em andamento, né, esse processo de implementação, que vai ter um comitê gestor para controlar. Pode passar isso aí que eu já adiantei essa parte toda. Esse também. Uai, gente, eu tô achando que eu te mandei a apresentação errada, Leonardo, está faltando as coisas, não tem problema não. Se Pode passar precisar no me IF. mandar outra, não tem problema também, Lala, sem problema. Aí eu Não, pode ir troco passando aí aqui. para mim um pouquinho. É porque essa aí está com um enfoque maior no IFBRA, mas acho que não vai ter problema não. Pode ir passando que essa historinha eu já contei. Aí o IFBRA ele foi trabalhado, então, aí a gente começa no IFBRM em si. A gente tem, originalmente o IFBR tinha 41 atividades. No processo de reestudo, ele foi para 57, mas aí ele passou por nova validação e foi em 39. Essas 39, elas são divididas de maneiras diferentes em 5 faixas etárias, porque nossa funcionalidade é diferente, né? Na infância, mais na idade avançada. Então, a gente tem as faixas de 0 a 4, 5 a 10, 11 a 17, 18 a 59, né, que é a faixa etária adulta, e 60 ou mais, que é a quinta faixa. Então, essas 39 são divididas de maneira variável aí entre essas faixas etárias. A gente tem um detalhamento no modelo atual dos fatores ambientais das barreiras da CIF. E a gente usa a chamada medida de independência funcional para pontuar as atividades de participação. E tem um modelo fuzzy, que é para calibrar essa pontuação, porque dependendo do tipo de impedimento corporal, a gente tem mais impacto em algumas áreas da vida, né? E a gente criou também um chamado fator de ponderação, porque do jeito que ele foi validado, o IFBRM ele estava assim, incluindo muito, né? Vamos dizer, estava bastante sensível, mas não estava tão específico. E aí houve a criação desse fator de ponderação, que ainda terá que ser testado mais adequadamente, a gente só testou em banco de dados, para poder focalizar para algumas políticas que são um pouco mais restritivas aí, né, que não tem jeito de garantir acesso para todo mundo. E tem umas questões complementares que são para identificar que o impedimento corporal de fato existe ali, mas isso foi só por causa das burocracias do GT lá de 2020 que a gente incorporou, talvez isso nem precise mais. Pode passar. Isso aí eu já falei um pouquinho das atividades que mudaram, pode passar. Também teve uma mudança que aquele fuzzy, ele é por tipo de impedimento. E no IFBRA, ele só tinha o modelinho para mental e intelectual junto, e aí a gente fez essa separação na versão M, porque faz mais sentido, né? Os impedimentos são diferentes aí na esfera mais de raciocínio, intelectual, e na mental a gente tem N situações, né? Como autismo, etc. Essas são umas bibliografias, pode passar. Pode passar, mas eu acho que eu te mandei a errada mesmo, mas aí vai ter as partes do IFBRM. Então, a gente tem um formulário lá extenso que a gente detalhou bastante a identificação da pessoa, né? Algumas informações podem vir de outros sistemas, mas a gente vai ter um monte de coisas que trazem informações de interseccionalidade, como gênero, raça, comunidades específicas. Pode ser esse mesmo, não tem problema não. Aí, volta um pouquinho só. Esse aqui são fatores, então, ali dos fatores que a gente chama de pessoais, né? Orientação sexual, identidade de gênero, cor, raça, pode passar. Esses pessoais também estão incluídos lá na LBI. A escolaridade, aí pode ir passando mais rapidinho, que são muitos slides falando do detalhamento, mas que a gente não vai precisar ver. Depois eu vou passar para vocês uma referência, se vocês ainda não acessaram, para poder conhecer esse instrumento mais a fundo também, que aqui nesse nosso tempo não vai dar. Pode ir passando rapidinho, que esse aí são vários detalhamentos que a gente incorporou, aí pode ficar um pouquinho. Aí então vamos ter os chamados fatores ambientais. Antigamente no modelo do IFBRA, era só uma marcação nos 5 grandes grupos de barreiras que existem na CIF, que são produtos e tecnologias, né, os fatores produtos e tecnologias, pode passar para mim que eu estou esquecendo os itens todos, produtos e tecnologias, as informações do ambiente construído ou natural, os fatores de atitude, né, os fatores de apoio e relacionamento, e os fatores de serviços, sistemas e políticas. Antes, a gente só tinha esses 5 grandes títulos. E aí só marcava lá um xizinho, né, se fosse no papel, ou fazia um clique lá no grande grupo, na versão anterior.
Só que, para essa versão do IFBRM, a gente construiu uma árvore ali de acordo com a CIF para os avaliadores detalharem isso. Então, se for lá uma coisa de tecnologia, qual é a tecnologia? É a falta de uma órtese, de uma prótese? Então, a gente vai conseguir mapear isso aí muito bem, o que vai ser ótimo para subsidiar as políticas públicas, né? O cadastro de inclusão, se ele tiver todas essas informações, ele vai ficar riquíssimo. E nesse momento que a gente identifica as barreiras e que tipo de coisa que falta para aquela pessoa, isso nos ajuda também a mapear, por exemplo, para a faculdade, né, para a universidade, a gente já começa a perceber o que a pessoa necessita de adaptação. Então, essa avaliação integral aí da biopsicossocial, ela ajuda muito nisso também, de identificar as necessidades de adaptação daquela pessoa. Pode passar. Então a gente tem um detalhamento depois também das chamadas funções e estrutura do corpo, que antigamente era mais básico, né? A gente tinha ali a definição do tipo de impedimento, algum código de CID, se tiver, se não tiver um diagnóstico também, isso não impede a avaliação, mas foi feito um detalhamento disso também. Aí pode ir passando mais rapidinho, que tem vários quadrinhos. A gente tem, conforme a área do corpo, né? Então a gente tem as grandes áreas ali, funções mentais, que dá para clicar em cada um desses no sistema que vai ser construído, e detalhar também, caso haja essa informação, qual é o nível de impacto no corpo, né? Então aí a gente vai ter um detalhamento disso tudo. Pode passar. Aí são vários quadrinhos que pega todas as funções corporais. Pode ir passando mais rapidinho esses aí. Olho, então auditivos, né? Funções estruturais também estão aí, então a parte lá as partes do ouvido, do sistema musculoesquelético, cardiovascular. E aí é interessante a gente observar que dentro das funções chamadas físicas, dos impedimentos físicos lá na convenção e na LBI, se a gente for ver aqui a CIF, a gente tem um monte de coisas, porque antigamente a chamada deficiência física lá no decreto era o quê? Basicamente questões motoras. Aqui não, a gente tem dos órgãos internos também, né? Então, sistema cardiovascular, digestivo, respiratório, tudo isso pode gerar uma experiência de deficiência dependendo dessa interação com as barreiras que a pessoa vive. Então, hoje, a gente não tem mais uma limitação dos diagnósticos, né? Pode passar mais um pouquinho. Aí tem uns fatores de gravidade aí que a gente identificou. Volta, que são para justamente tratamentos, medicamentos, cirurgias que a pessoa precisa e de repente não consegue, diálises, né? Para detalhar a vida de saúde dela todinha também. Pode passar. Aí, se ela tem crises, a perspectiva de evolução dos impedimentos. Por que saber isso, gente? Por exemplo, uma amputação é um impedimento definitivo, permanente, né? Ele não vai modificar dali em diante. Do ponto de vista do corpo, a gente pode imaginar que isso não muda. Aí a gente tem que analisar do ponto de vista dos fatores ambientais. Muda. Se mudar, a gente vai programar a revisão da avaliação individualizada também, conforme as condições gerais daquela pessoa, tanto do corpo quanto do contexto dela. Se não tem perspectiva de mudar, essa reavaliação pode ser julgada lá para frente, né? A gente precisa da definição do que é o tal do impedimento de longo prazo, que, como eu disse, qualquer diagnóstico de longo prazo poderá ser avaliado em relação a ser ou não uma deficiência. Só que a gente não tem essa definição na lei em lugar nenhum, a não ser na Previdência. No INSS, eles consideram 2 anos esse prazo, sabendo que são 2 anos que pode ser para frente também. Se a gente não vê perspectiva disso mudar, você já pode considerar que ele vai ser de longo prazo, né? Mas a gente ainda não tem essa definição, porque algumas políticas podem precisar de um prazo menor. Se você for fornecer, por exemplo, um transporte gratuito para uma pessoa que teve múltiplas fraturas, que está em reabilitação, ele precisa desse benefício, né? Mas talvez essa condição dele não dure 2 anos, e aí ele vai ficar sem isso que ele necessita agora. Então, isso é algo que ainda está sendo discutido, não saiu uma regulamentação em outros locais, né? Pode passar. Essas faixas eu já falei. Bom, então no IFBRM a gente faz a avaliação como? Primeiro de tudo, gente, a gente passa a maior parte do tempo conversando com a pessoa para entender a vida dela como um todo. É uma entrevista, né, semi-estruturada, porque a gente já tem uma ideia ali de que áreas da vida que a gente quer entender, mas ela não tem perguntas diretas. O instrumento não é um questionário que você pergunta para a pessoa se ela faz ou não faz. Você tem que entender como ela faz, porque a pontuação vai ser a partir disso que a gente vai ver aqui. Então, todos os avaliadores que já têm experiência com os instrumentos, principalmente o A, né, porque o M ainda não está sendo muito usado, nem pode, porque ele não está totalmente pronto, mas o A, a gente vê isso, que vamos supor que gaste 1 hora ali na avaliação, a gente fica no mínimo uns 40 minutos conversando com a pessoa, entendendo tudo da vida dela, depois os avaliadores pontuam aquilo ali ainda, junto com a pessoa, porque se tiver dúvida em alguma coisa, pergunta ainda, né, mas a maior parte do tempo é nessa criação
de um histórico ali da pessoa, que deve também ser registrado por escrito, porque se tiver eventual questionamento depois, a gente vai saber onde tem a informação. Pode passar? Pode passar. E aí, na sequência, nós vamos atribuir a pontuação para as atividades. E aí, como eu disse, não é um questionário, a gente tem que entender o nível de independência que a pessoa tem para realizar cada atividade, uma descrição detalhada dessas atividades aí. Pode passar. Então, os 39 itens, eles vão pegar grandes áreas da nossa vida. Na CIF são 9 domínios, eles estão divididos em 7 grupos aqui no instrumento, mas todos os 9 estão aqui representados. Então, a gente tem elementos de aprendizagem, aplicação de conhecimento, comunicação, mobilidade, cuidados pessoais, vida doméstica, educação, trabalho e vida econômica, relações e interações interpessoais, vida comunitária, social, cultural e política. Então, tem tudo da nossa vida aí dentro. E como que a gente pontua? A gente tem uma outra escala já validada e conhecida, que é a MIF, Medida de Independência Funcional, né? Essa MIF, ela tem várias versões, tem uma que tem 18 níveis, essa aqui que a gente trouxe no slide para comparação tem 7 níveis. Mas a gente, na época de construir o IFBR, considerou que ela ainda tinha muita zona cinzenta, né, que daria dúvida. Então, por exemplo, nível 4, ajuda mínima, nível 5, supervisão, orientação e preparo. Isso pode dar margem à confusão. Como a própria CIF usa um sistema de percentuais para avaliar leve, moderado e grave, também gera muita confusão. Então, a gente não quis usar nenhum dos dois. A gente criou uma escala própria, também com a lógica da independência, com esses 4 níveis. Volta só um pouquinho, por favor, Leonardo. Com esses 4 níveis ali. Então, a gente só tem 4 pontuações nesse instrumento. 100 pontos se a pessoa realiza com total independência, sem nenhuma modificação. 75 pontos se ela realiza de forma independente, mas tem alguma modificação. E aí pode ser necessidade de algum ajuste de uma tecnologia, de um equipamento, de um software, de uma órtese, de uma prótese, de uma lente corretiva, de um aparelho de audição. Pode ser que ela faça atividade e depois ela tenha uma dor, um desconforto, né? Então tem vários elementos ali que são modificações que já caem aqui no 75. E o 50 é quando ela precisa de ajuda de alguém em alguma etapa da atividade, que pode ser uma supervisão. Então, por exemplo, lavar-se, né, que é uma atividade que tem lá. Às vezes a pessoa sabe os procedimentos do banho, mas ela precisa que alguém vigie se ela vai mesmo tomar banho todo dia, né? Então, é uma supervisão. Pode ser uma ajuda no preparo. Eu consigo me alimentar aqui, mas eu preciso que a pessoa sirva o meu prato, então corte minha carne, né? E aí vai ser uma ajuda de terceiros, já vai para 50 pontos. E quando a pessoa não consegue realizar de jeito nenhum, alguém faz tudo por ela, a dependência total de terceiros, vai para 25 pontos. Então, o que a gente tem aí, gente? São níveis de pontuação que são muito claros, né? Só muda para o 50 se tiver alguém ajudando, né? E só vai para o 25 se a pessoa não realiza nada. Então, fica mais fácil da gente fazer a avaliação, fica menos subjetivo esse formato, né? Pode passar, Leonardo, que eu acho que a gente já chegou no limite de tempo aí, né? Pode passando, que esse aí eu já expliquei, já adiantei isso tudo aí. O desempenho eu já falei. Ali tem uma coisa importante que se a gente tem momentos em que o desempenho é pior, a gente avalia pelo pior para a proteção de direitos. E a gente tem alguns elementos que são históricos na vida. Então, por exemplo, estudar, né? Eu tenho que saber como que foi estudar para ele lá atrás. Mas lá atrás ele nem era pessoa com deficiência ainda, não tinha os impedimentos corporais. Mas se ele for estudar agora, não, mas ele já estudou, já fez faculdade, tá bom, mas a gente vai limitar, ele não vai poder nunca mais estudar? Não pode ser assim. Então, eu tenho que pensar que se ele for estudar agora também, que eu tenho que considerar como seria. E o trabalho, né, que a gente tem que ver historicamente essas dificuldades que ele sofre ali para entrar no trabalho, ficar pouquinho tempo ser excluído, nunca ter uma promoção. Então, a gente vê historicamente esses elementos. Tem que pontuar todas as atividades, porque as escalas de pontuação são baseadas em todas elas. Pode passar. No fim das contas, o que a gente tem que compreender é o quê? São aqueles 5 grandes grupos de barreiras. Se por acaso a pessoa não tem acesso a produtos e tecnologias que ela precisa, se o ambiente natural e físico não é acessível, se faltam pessoas de apoio, de relacionamento, seja da família, seja cuidador, né? Se ela vive situações de preconceito, de negligência, de discriminação, né? As barreiras todas atitudinais aí, o capacitismo. E se ela não dispõe de um atendimento adequado na rede de serviços. E aí inclui tudo, desde o saneamento até o serviço judiciário, né, escola, saúde, etc. Então, todos esses elementos aí a gente vai entender para ver o impacto disso no dia a dia da pessoa e ver se esse impacto restringe mesmo a funcionalidade dela, né, a forma de fazer as atividades, participar em sociedade, e aí a gente vai saber também se isso traz o quê? Uma desigualdade de oportunidades. Então, o objetivo do instrumento é medir a funcionalidade
e ver se isso é um impacto grande, né? Então ele foi validado com essa ideia, a partir de quando que eu posso dizer que realmente isso impacta a vida da pessoa. É por isso que a gente precisa do instrumento, não dá para ser uma coisa muito genérica só com códigos da CIF. Pode passar. Acho que aí eu já expliquei rapidamente essa pontuação, gente, meio corridinho, mas depois eu vou deixar a referência para vocês, pode passar. Isso também, todas as pontuações eu expliquei bem rapidão. Aí vocês vão ver que tem toda a matriz que eu copiei lá dessa referência que eu falei para vocês. Mas depois eu passo a apresentação e também vou passar essa referência. Quem quiser já anotar aí, não precisa nem do site, basta digitar em qualquer site de busca IFBRM de mamãe, né? Aprimorado. É importante colocar a palavrinha aprimorado para chegar na versão nova. Ele está hospedado no site da Ampid. Então, vocês podem pegar para ler isso. Tem essa história contada em detalhes lá. Tem toda a carinha do instrumento integralmente lá. Né? Então, vai ser um material bom para vocês conhecerem mais a fundo, que aqui em uma hora a gente não consegue trazer tudo para vocês que seria o ideal, né? Tem o manual de aplicação para ajudar, né? Isso aí eu já falei um pouquinho das barreiras da nova proposta, eu já fui adiantando tudo para a gente andar mais rapidamente, pode passar. E aí os formulários, né, que a gente usa lá. O modelo do FUS não vai dar tempo da gente explicar, mas é aquilo que eu falei para vocês, é um cálculo que foi estruturado também internamente para dar mais peso nas áreas da vida que são mais impactadas conforme o tipo de impedimento da pessoa, né? Então vai ficar fácil de entender. Mas depois, em outro momento, a gente pode explicar isso mais aprofundadamente. Importante, gente, é entender isso mesmo, que é uma avaliação individualizada, que a gente não compara o fulano com o ciclano, que as pessoas são diferentes, o contexto é diferente, mesmo que o impedimento corporal seja igualzinho, a experiência de deficiência pode ser bem diversa, né? E é isso que a nossa avaliação consegue captar. Aí são as réguas de corte, a partir de quantos pontos é considerada deficiência, e leve, moderada e grave, né? É dividido por faixa etária e por tipo de impedimentos em algumas faixas, né? Isso tem tudo detalhadinho nessa referência que eu passei para vocês também. Bom, pode passar. É isso aí, não precisa não, que a gente já adiantou um pouquinho dessas coisas, da importância da avaliação social, das barreiras do território, né, de entender esse contexto de vida das pessoas. Isso também eu já falei rapidamente, que são os componentes para adiantar. Então, isso aí é a síntese do instrumento. A gente pontua atividades e participação, mas sempre entendendo que elas são consequências da interação dos outros dois elementos lá da LBI, que são as barreiras e o corpo, né? E aí a gente avalia a funcionalidade, que é inversamente proporcional ao nível de deficiência, né? Então, vocês vão ver que quanto menor a pontuação no instrumento, maior é o nível de deficiência, porque a gente está avaliando a funcionalidade lá, ok? Só essa última frase aí que é muito importante. Necessita ruptura com modelo biomédico e capacitação adequada. Não dá para usar um instrumento sem entender isso, sem ser adequadamente capacitado, né? Isso é tão importante que isso foi lá para o decreto para ser bem construído. Mas eu já falei desse decreto, que é esse último que a gente teve, e estamos aguardando, né, cenas dos próximos capítulos de como isso vai se estruturar de fato. A gente já sabe que o governo vai fazer uma integração aí com as universidades para ter equipes multiplicadoras dessa capacitação nas universidades. Então, em breve, a Unicamp deverá ser chamada também para participar disso aí, né? Vai ser bem interessante. Pode passar, acho que eu deixei, acho que no final, esse é o site que eu falei para vocês, mas é só digitar IFBRM aprimorado que vocês vão localizar, né? E acho que é isso, acho que no finalzinho aí, nem sei se eu fiz um fechamento, mas não, isso aí não precisa não, que a gente já viu. É isso, gente. Muito corridinho, né? Mas só para vocês conhecerem assim a lógica toda da coisa. E convido vocês para seguirem lá no Instagram, né? É o Laila com H no final, Vilela, porque lá eu sempre estou divulgando as novidades que acontecem em relação a esse processo aí de regulamentação da avaliação. A gente tem também um canal no YouTube, é a mesma coisa, Laila Vilela, e lá também tem várias lives que a gente já fez sobre isso. E se quiserem mais lives, assim, com um tempo até maior, de mais detalhamento, é só procurar lá no YouTube, né? IFBRM, pode colocar meu nome junto, vocês vão achar várias lá à disposição, tá bem? Geraldo colocou ali pra gente já o link, né? Ótimo, obrigada, Geraldo. Então é isso, gente. Me perdoem o atraso, que eu sei que se comprometeu um pouco aí, o tempo de vocês é corrido e apertado, né? Mas eu fico à disposição, se for o caso, a gente volta em outro momento. Eu prometo não bagunçar o fuso horário, tá bem? Laila, eu, assim, agradeço imensamente
No momento que a gente teve contato com você, eu acho que lá no congresso a gente percebeu a importância de trazer isso para a comunidade acadêmica, e a Adriane comentou isso um pouco. A gente entende a riqueza do trabalho, como você mesmo comentou, desde aí, mais de 15 anos atrás, esse trabalho 2007. já, desde 2007, esse trabalho é desenvolvido, a gente fica muito contente. Aliás, né, as lutas da pessoa com deficiência, ela vem já de muito tempo, né, mesmo como a gente entende isso tudo. E aí eu queria entender se alguém do público gostaria de colocar alguma coisa, se tem alguém com alguma dúvida especificamente. De qualquer forma, eu quero que vocês pensem. E eu tenho uma dúvida específica, né? Você comentou um pouco sobre as funcionalidades relacionadas às questões de educação. Como nós somos uma instituição educacional, eu queria entender um pouco melhor como que isso funciona, né? Principalmente para transtornos de aprendizagem, pessoas neurodivergentes. E eu acho que você deve receber bastante essa pergunta, que eu acho que essa é uma grande questão, né? Na verdade, o instrumento, como ele tem que avaliar a vida da pessoa integralmente, a gente não tem tantos itens ali dentro dos 39 que são específicos da educação. Mas como ali a gente avalia sempre atividades e participação, você acaba vendo várias coisas que vão impactar também a educação. Então, por exemplo, se você vai avaliar lá a questão da comunicação da pessoa, a aprendizagem dela, você já vai ver elementos que estão linkados também à educação, né? E a questão de adaptação, ela é bastante complexa, eu acho, porque assim, cada pessoa é única, né? Às vezes as pessoas me chamam assim, ela vem aqui fazer uma palestra falando as adaptações que eu tenho que fazer para as pessoas com autismo. Eu falei, gente, não tem receita de bolo, porque as pessoas são muito diferentes. Então tem um que vai querer ficar mais isolado, quietinho, vai querer usar o fone até em sala de aula, né, para abafar outros ruídos. Tem um que não, que vai querer ficar mais próximo ali do professor, interagir. Então, assim, não tem uma receita de bolo. Mas esse processo da avaliação biopsicossocial, ele é muito bom nesse sentido, porque ele traz essa compreensão muito a fundo de como é o dia a dia da pessoa e o que ela precisa. Então, eu acho que ele vai ajudar bastante a fazer as adaptações. E a gente, naquele documento que eu citei ali na Ampid, ele tem até lá no final uma proposta de um formulário que a gente quer até aprimorar com o pessoal da educação, que é para trazer informações lá da educação, porque às vezes lá na escola, na faculdade onde ele está, as pessoas vão conhecer elementos da vida dele que vão ser importantes para avaliação. Então, para fazer esse caminho aí de mão dupla, para a gente tentar entender essa pessoa da melhor maneira possível, né? E vai dentro daquele lema lá, nada sobre nós sem nós. A gente tem que conversar com a pessoa, é só ela que traz os indicativos para a gente ali do que fazer, né? Mas, de toda forma, as atividades da educação são muito importantes que a gente sempre veja esse histórico, porque às vezes a gente fala, não, estudou, estudei, mas não para por aí, né? Eu atendi um rapaz uma vez que ele teve sequela de poliomielite, ele fez o ensino médio e tudo mais, não estava buscando outros estudos, mas aí eu perguntei como que foi, né, essa vida na escola? Foi bem complicado, uma fase grande da minha vida, ele usava aquela órtese que vem no tronco e nas pernas, sabe? Tipo do Forrest Gump lá do filme. E aí ele crescia, a órtese não servia mais. E aí o que acontecia? Ele já estava ali com 8, 9, 10 anos, a mãe carregava ele no colo todos os dias para a escola, ele não era uma criancinha pequena, né? Carregava, ficava com ele todo o período escolar, para levar ao banheiro, para firmar ele na cadeira, fazer tudo, e depois trazia de volta para casa. Então, olha só, ele teve uma necessidade de um terceiro ali ajudando o tempo todo, ou ele não teria conseguido estudar. Se a gente simplesmente pergunta se estudou ou não, a gente perde toda essa informação. É por isso que eu sempre falo, a palavra-chave do instrumento é como que as coisas acontecem na sua vida. Aí a gente vai entender a pessoa direitinho, né? Sim, vou só para uma questão de ordem. A Aline e a Marciana fizeram uma pergunta e depois eu abro para a Amanda também. Ela levantou a mão. A Aline e a Marciana perguntaram sobre a capacitação desses profissionais. Não sei se você pode compartilhar alguma coisa, se já tem alguma informação específica para poder dizer um pouquinho, dar um spoiler para a gente. A gente construiu uma versão piloto, vamos dizer assim, né, que a gente treinou profissionais da EBSER do INSS. Ela já aconteceu e a partir dela a gente já fez uns ajustes de melhoria, mas não é uma capacitação curtinha. A gente começou com 60 horas, incluindo parte teórica e prática, e agora já tem uma nova versão que vai ser testada lá no Piauí, que está em torno de 100 horas, que é para ser uma capacitação bem intensa mesmo. E o ponto principal ali é essa virada de chavinha, né? Que eu fico falando essa expressão, todo mundo agora está usando esse negócio de virar a chavinha. É virar a chavinha do modelo biomédico para o modelo biopsicossocial.
porque os profissionais de saúde ainda têm bastante resistência nesse sentido, né? Já fiz capacitações do IFBRA, e aí teve um colega médico que falou assim para mim, Laila, mas aí eu faço a pontuação lá, mas aí eu acho que não está certo. Aí eu vou lá e mudo as pontuações. Eu falei, acha que não está certo baseado em quê? Aí ele ficou sem saber. Eu falei, pois é no seu pré-julgamento do nível de deficiência que você espera daquele corpo, né? E não é por aí, que aí a coisa dá toda errada. Então, a gente tem que virar essa chavinha e isso não é simples. Aí a maior parte da capacitação é esse entendimento dos modelos, do conceito de deficiência, aprofundada na CIF, né? E aí o entendimento da construção do instrumento, a lógica dele, que cada um daqueles itens lá é uma atividade, não é para vincular uma função corporal. Então tem lá aprendizagem, eu vou avaliar só a parte intelectual? Não, eu vou avaliar como que ele chegou a esse local para aprendizar, como para aprender, para fazer a aprendizagem, como que ele teve a comunicação ali. Então eu tenho que olhar todos os elementos do corpo, das funções do corpo, para eu entender como que ele realiza a atividade. Aí não é simples, é uma capacitação bem intensa e a proposta é que as pessoas sejam certificadas a partir dessa capacitação, vai ter avaliação também, né, para ver se todo mundo aprendeu direitinho, e tem que recertificar de tempos em tempos, a gente vai fazer uma reciclagem também. Esse ponto da capacitação é muito importante, tanto que ele foi uma das 4 diretrizes lá do decreto do GT, porque não podia passar batido, que a gente já viu claramente, o instrumento pode ser o melhor do mundo. Se não tiver uma boa capacitação, as pessoas usam errado, e a gente tem visto certas experiências de erro aí num lugar que eu não vou falar qual, mas que talvez vocês até saibam. Bem, eu vou... Desculpa. Vou abrir para a Amanda. Amanda, se você puder fazer sua pergunta. Boa tarde, Laila, parabéns, obrigada pela presença. Eu acompanho o seu trabalho já há um certo tempo. Eu trabalho com a CIF desde 2012, mais ou menos, na área da clínica de fonoaudiologia, né? Estou no GT da CIF, da Sociedade Brasileira de Fono. E acho muito importante a gente trazer esse tema para cá, porque a gente não está dizendo sobre o diagnóstico, a gente está falando sobre a funcionalidade e a incapacidade. Muitas pessoas que têm o mesmo CID, cada uma vai ter dificuldades e potencialidades diferentes de cada uma, né? Pelo que eu conheço do FBR modificado, dos instrumentos que vocês têm desenvolvido, enfim, testado, o objetivo tem sido principalmente, enfim, a prestação de benefício, né? Por exemplo, o benefício de prestação continuada. Mas eu queria saber se vocês têm conversado sobre quais outros propósitos, né, a aplicação desse instrumento pode ter. Pensando na universidade mesmo, a gente tem recebido alunos que têm alguns CIDs, alguns diagnósticos, outros não, mas independente de ter um diagnóstico, eles podem ter dificuldades que envolvem a universidade. Então, queria saber se vocês têm conversado sobre isso, se tem, enfim, algum plano, algo, porque acho que é interessante a gente certamente conhecer esses projetos e verificar no que a gente pode contribuir, né? É verdade. A Nicole até comentou lá no chat que ela acompanhou no canal do Ministério dos Direitos Humanos, né? Esse GT foi tudo transmitido ao vivo, em público, sem segredinhos, que o GT passado era tudo sigiloso, né? Eu falava que eu ia ser demitida, que eu vivia contando as coisas de lá, mas escapei. Mas então, o que acontece? Nesse momento, o enfoque maior lá do MDH que está conduzindo esses trabalhos é para os benefícios e ações afirmativas federais, que são 30 e tantos, né? Não é pouca coisa. Então, é para a pessoa passar uma única vez na avaliação e ela já saber a partir dali o que ela pode acessar, para ela não ficar nessa peregrinação hoje, ter que arranjar o quê? 30 avaliações diferentes, dependendo do que ela vai acessar, né? Que é bem desgastante isso, e geralmente são laudos médicos. E aquela coisa que o laudo de papel aceita qualquer coisa, né? Eu vejo algumas pessoas criticando, mas esse instrumento tem muita subjetividade. Subjetividade é uma folha de papel que você compra por R$ 30 lá no centro de Belo Horizonte, que a gente sabe bem, né? O papel aceita tudo. Então, essa avaliação ela vai ter um caráter muito mais detalhado. Mas, assim, lá atrás, na construção do instrumento, a gente tinha muito esse pensamento, que o instrumento era para ser usado para várias coisas. Então, a gente está avaliando funcionalidade, eu posso ver, por exemplo, um estudante que chega. No momento da avaliação, eu vejo qual é a funcionalidade dele, as adaptações que ele necessita. Faço tudo isso, daí um tempo eu posso até reavaliar, eu posso fazer um segmento horizontal, né? Mesma coisa na saúde, eu introduzo um processo de reabilitação física, por exemplo. Eu posso mensurar isso daí um tempo e ver como que evoluiu. Então, na proposta original de construção lá do IFBR, a gente sempre teve esse pensamento de usar um instrumento para N coisas, né? Agora, eu acredito que o governo vai focar principalmente no acesso a políticas no primeiro momento, até porque a gente vai ter ali, né? Na última PNAD foram 18,6 milhões a estimativa de pessoas com deficiência,
Então não vai ser rápido avaliar esse tanto de gente, né? Então eu imagino que eles vão focar nas políticas no primeiro momento, e à medida que tiver estruturadas as equipes e tal, eles vão poder ampliar esse uso e melhorar bastante as coisas aí. Temos essa expectativa. Muito obrigado. E eu acho que, só para a gente finalizar, uma última dúvida é em relação à equipe, né, de formação, se existe uma profissão específica. Você comentou sobre o INSS, quem serão esses profissionais que serão, até eu acho que multiplicadores, né, eu acho que futuros formadores também. Ótima pergunta, assim, gente, porque uma coisa bem legal desse instrumento é isso, assim, as profissões todas têm o mesmo valor, né? Porque a gente acabava vendo ali a medicina tá um patamar assim, aí ficava a critério do médico. O próprio instrumento do BPC, ele é muito biomédico, né? E aí tem muitas críticas em relação a isso, porque descumpre esse modelo biopsicossocial que a gente tem hoje, multiprofissional. Então, no instrumento, a gente tem 2 avaliadores e os 2 pontuam da mesma maneira, com independência ali, né? Não precisa ter pontuação igual. Ele foi validado já com essa ideia de que sim, vai ter variação, né, pelo entendimento ali de cada profissional. E no primeiro momento a ideia é que as equipes sejam formadas por pessoas, servidores públicos da saúde, da assistência social e da previdência, né, do INSS, no primeiro momento. Mas como eu disse para vocês, depois isso vai se infiltrar aí, né, nas universidades todas, que a ideia é que a gente tenha até esse tipo de capacitação já no currículo escolar de muitas profissões, né. Então, a princípio, são os da saúde, mas a gente vê ali uma pontinha para a educação aí bem importante, né, da pedagogia, de várias formações que estão ligadas à educação e que eu acho perfeitamente viável trabalhar com esse instrumento, né? Então, assim, eles estão priorizando os servidores que já existem, principais em termos de já fazer alguma avaliação, né, de já ter equipe multiprofissional, mas a gente tem equipe multi no judiciário, no executivo, no legislativo, em um monte de lugar, né, nas universidades. Então a gente vai poder estender e fazer uma rede de fato, que a ideia é que a gente tenha já de cara, no primeiro momento, conseguir pelo menos uma equipe em cada município do Brasil. Essa foi a promessa da diretora Naira lá, né? E depois a gente vai ampliando esse acesso aí. Porque a gente tem que lembrar também que os locais de avaliação eles têm que ser acessíveis em todo sentido, né? Não só arquitetônico, mas de comunicação, de informação. Então é um desafio bem grande, né? Não é uma tarefa fácil, não. E eu acho que a gente vai levar uns aninhos aí de transição ainda. Mas acho que agora a novela vai ter um final feliz. Lara, eu agradeço imensamente. A gente até acabou usando do seu tempo de fuso horário que você havia se organizado para ficar aqui conosco. Eu fico extremamente contente de poder ter tido essa oportunidade de conversar um pouquinho com você, de compartilhar isso com a comunidade acadêmica. Para a gente é um grande prazer e é ótimo a gente saber que existem profissionais tão competentes, tão dedicados, trabalhando com esse olhar, e a gente se coloca à disposição, pessoal. Agradeço a presença de todos, dos professores aqui presentes, dos estudantes, de toda a comunidade acadêmica, dos outros servidores também. E se vocês precisarem de qualquer auxílio, procurem orientação educacional, a diretoria executiva de apoio estudantil, que nós estamos à disposição. Um abraço. Obrigada, gente. Um abraço. Boa tarde. Obrigado, Léo. Obrigado, professora, pela palestra. Tchau, Leila. Parabéns. Um abraço. Parabéns. Obrigada.